Se Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, como explicar Jesus sendo tentado se a Escritura diz que Ele é Deus? Deus é um ser incriado, onipotente, onipresente, inalcançável pelos seus pares, ou seja, pelos seres espirituais. Agora imagine pelo homem, pelo ser humano. Então, para que ele de fato pudesse ter um contato com o homem, e o homem pudesse compreender isso, receber isso e ter a capacidade de fato ter um contato com o divino, sendo humano, ele precisava realmente de ter uma ponte, de que Deus se manifestasse de forma humana. E isso aconteceu em Cristo Jesus. Então, a Escritura vai dizer lá em João, no capítulo 1, e o primeiro versículo diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No verso 14 vai dizer: e o Verbo se fez, se tornou carne e habitou. Por isso, Jesus possuía duas naturezas, a humana e a divina. E aí nós temos alguns textos que irão falar sobre a natureza divina do homem Jesus. Aqui no capítulo 1 e o verso 19 de Colossenses diz assim: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E no capítulo 2 e o verso 9 diz: porquanto nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, no corpo de Jesus habitou, no caso, naquela ocasião, toda a plenitude da divindade. Então Jesus era humano e divino. A Escritura não dá detalhes com relação à encarnação, como se deu, qual é o mistério. Ao contrário, a Escritura vai dizer mesmo que é um mistério e que nós temos apenas, o que nós fazemos, a nossa parte é crer. Nós cremos naquilo que foi feito. Então Jesus, como homem, ele tinha sede, ele perguntava para saber porque não conhecia, ele dormia, tinha fome. Como divino, Jesus conhecia. Jesus era o pão da vida, Jesus era o maná que desceu do céu, Jesus era o caminho. Então, como homem, ele necessita saber, como Deus ele sabe. Então, aqui é uma questão muito importante de nós, para que nós percebamos de fato aonde entra o lado divino e humano de Jesus. E dois textos de Paulo a Timóteo explicitam muito isso, a questão humana e divina. Vejamos. 1 Timóteo 2, verso 5 diz, 1 Epístola a Timóteo: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Aqui fala do lado mediador de Jesus. Como homem, ele é mediador. Como Deus está nele atuando. Mas como homem, ele é a figura que representa Deus, o sacerdote de Deus. Caminhando um pouco adiante, no capítulo 3, verso 16, Paulo fala dessa obra extraordinária que foi a encarnação, quando ele diz assim: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Veja que ele chama de mistério. Isso aqui é algo, de fato, para que nós criamos, isso é ponto de fé. Nós cremos, nós não sabemos como isso se deu. É tão profundo, tão extraordinário, que nós não temos como saber como isso se deu. Apenas que Deus realmente se achegou ao homem através da encarnação. Por isso que ele diz: evidentemente, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Jesus é divino, é Deus pela encarnação e humano pela concepção mariana. Essa é a nossa fé, essa é a nossa crença. E por isso que cremos que de fato Jesus verdadeiramente foi tentado. Ele não foi tentado como Deus, ele foi tentado como homem, porque ele estava em carne.
espero que essa fala tenha dissipado qualquer dúvida a respeito da divindade, da humanidade de Jesus com relação à tentação. Ele foi tentado porque ele era homem. Eu sou Vanderlei Nunes. Faça o seu comentário, dê o seu like, será um prazer para nós saber mais de você, das suas opiniões, para que nós possamos cada vez termos essa interação entre nós, para que possamos produzir novos materiais para você, ok? Um grande abraço e sucesso com a graça de Deus.